Outro fenômeno acústico é o efeito Doppler. Para ficar mais fácil de entender, eu trouxe um videozinho aqui também. Aqui. Um videozinho sobre Fórmula 1. Então prestem atenção no som do carro da Fórmula 1. Então percebam que quando o carro está se aproximando, parece que ele possui um som mais agudo, E quando o carro ele está se afastando, né, no momento, é fácil de perceber no momento em que ele está se aproximando e se afastando. Ele vem. Mas por que isso acontece? Isso acontece por causa de. O motivo disso é que há uma alteração na frequência. Esse em português aí às vezes atrapalha. Há uma alteração na frequência por causa de um movimento entre a fonte e o observador, que vai gerar uma frequência aparente. Então, quando o carro está se aproximando, acontece uma mudança na frequência e o som fica mais agudo. Então, quando o carro está se aproximando, né, podemos pensar no carro como sendo a fonte do som e o nosso ouvido como sendo o observador. Então, quando o carro está se aproximando, nós percebemos um aumento da frequência e nós sabemos que o aumento da frequência deixa o som mais agudo. Então, quando ele está vindo, ele vai fazendo porque deixa o som mais agudo. E no momento em que ele está se afastando, acontece uma diminuição da frequência e por isso quando nós sabemos que quando a frequência diminui, o som fica mais grave. E aí, nós percebemos que quando o carro está se afastando, faz um. Então, quando ele também faz. Quando ele está se aproximando, se afastando, que fica mais fácil de perceber a diferença das frequências. Então, isso a gente vê em sirenes de ambulância, a gente vê em uns carros que estão passando, os carros de Fórmula 1. Né? Então, nós percebemos quando tem movimento entre fonte e observador. Né? Nós conseguimos também calcular essa frequência aparente, tendo em vista a diferença entre a velocidade do som, a velocidade do observador e a velocidade da fonte. Então, uma fonte fornece um som de frequência F, e por causa desses movimentos, o observador vai ouvir um som da frequência aparente. Então, essa aqui é a frequência emitida. E essa aqui é a frequência aparente, é a frequência ouvida. Nós conseguimos calcular isso sabendo as velocidades. Então, olha só, tem uma formulazinha prontinha aqui. Tem esse termo. Aqui é a frequência emitida, a frequência aparente, é bem fácil. Geralmente a gente tem uma que quer encontrar a outra, ou tem aparente que quer encontrar a frequência emitida, ou quem tem a frequência emitida quer encontrar a aparente. Nós precisamos analisar esse mais e menos aqui, esse mais e menos aqui. Então, é fácil lembrar esse carinha aqui e analisar o mais e o menos de cada um desses casos. Então, quando que a velocidade do observador vai ser positiva, quando que a velocidade vai ser negativa. Então, olha só, quando o observador estiver se aproximando da fonte, eu vou ter uma velocidade, eu vou ter mais. Quando estiver se afastando, eu vou ter menos v. E quando estiver parado,
a velocidade do observador é igual a zero, né? Está parado, ele é igual a zero. Aqui embaixo, quando a fonte ela está se aproximando, na verdade esse carinha aqui tem que ser maior. Então, para esse número ser maior, esse termo de baixo aqui tem que ser menor. Por isso, nós precisamos inverter. Então, inverte a fonte com o observador. Né? Pode parecer um pouquinho complicado isso aqui, mas vocês vão ver que com os exercícios fica fácil de entender. Aqui acontece uma inversão. Quando a fonte está se aproximando, nós temos um menos V. Quando a fonte está se afastando, nós temos mais V, né, da fonte aqui. E aqui do observador. E aí, quando a fonte está parada, a velocidade é igual a zero. Velocidade da fonte igual a zero. Né? Então, no exercício de efeito Doppler, nós temos que analisar se tem um dos dois parados. Geralmente, 99% dos casos, nós vamos ter um dos dois parados. Então, esse que está parado, a velocidade é zero. Né? Vamos imaginar, fazer um exemplo aqui. Vamos imaginar a seguinte situação. Né? Você está parado. Então, nós somos o observador. Velocidade do observador é igual a zero. E vem uma ambulância em nossa direção com velocidade de 30 metros por segundo. Aproximadamente 100 e pouquinhos km por hora. 108 km por hora. Velocidade da fonte. Essa fonte ela está emitindo uma frequência de 440 Hz. Qual será a frequência ouvida por nós? Então a fonte está se aproximando, vamos ver qual será a fonte. Como está acontecendo uma aproximação, a frequência vai aumentar. Vamos ver qual que é essa frequência aparente aqui. A nossa frequência aparente vai ser igual. Vamos considerar, sempre vocês vão ter a velocidade do som, tá? Vamos considerar a velocidade do som como sendo 340 metros por segundo. Sempre vai ter a velocidade do som. Velocidade de frequência aparente é igual a frequência emitida, 440 Hz, vezes velocidade do som, que é 340, mais ou menos a velocidade do observador, que somos nós ou você que está parado, sobre a velocidade do som. Agora, olha só, como ela está se aproximando, nós temos que pôr um sinal de menos aqui, menos 30. E aí, é só realizar a operaçãozinha. Nós vamos ficar que a frequência aparente vai ser igual a 440 vezes 340 sobre 310. Tá? Então, aqui é uma questãozinha de... podemos dar uma simplificada aqui. Por exemplo, corta aqui esse com esse. Tá? Aí, divide 34 por 31. Vamos pensar aqui. 34 dividido por 31 é 1. Aqui fica 3. Aqui só 3. Então aí não dá ainda, né? Temos que pôr mais 1,09 aqui. Vamos arredondar para 1,1. Então a nossa frequência aparente vai ser aproximadamente 440 vezes 1,1. Isso vai dar quanto? 440 vezes 1,1. 440 mais 440. 484 Hz. Né? Então, nós temos aproximadamente 484 Hz. Então, olha só. O que nós fizemos aqui? A ambulância estava vindo na nossa direção com 440 Hz. Ela estava emitindo um lá. O que aconteceu? Devido a essa aproximação,
nós escutamos o som com uma frequência um pouco maior, né? Isso implica num som um pouco mais agudo, né? Esse é o nosso efeito Doppler. Então, sempre nós temos uma frequência emitida e uma frequência ouvida. Uma outra aplicação do efeito Doppler são os morcegos, né? Os morcegos, eles são cegos e eles emitem uma onda sonora, um sonar, e eles recebem essa onda novamente e eles, com essas informações, eles conseguem analisar o ambiente. Mas eles também conseguem analisar as presas. Por exemplo, tem uma mariposa voando numa certa direção e, através do efeito Doppler, ele sabe qual a velocidade dessa mariposa, para onde ela está indo, se ela está se afastando, se aproximando. E ele consegue utilizar esses dados para caçar. Então, se ele tem uma mariposa se afastando dele, ele vai emitir uma onda e essa onda vai voltar com uma frequência menor. E dependendo de quanto menor, ele sabe qual a velocidade dessa mariposa. É óbvio que ele não faz nenhuma conta, né? Não tem papel, tem aqui mandei uma onda para mariposa aqui com uma frequência tal, ela escutou, então ela deve estar 10. O próprio organismo dele, o cérebro dele já faz todas essas contas automaticamente, né? Beleza, pessoal?